Queridos alunos, sejam bem-vindos ao nosso curso de noções básicas sobre vinhos. Dividi esse vídeo em duas partes, tá? Parte 1 e parte 2, como se faz o vinho. A segunda parte, como é que se faz o vinho espumante. Tá? Se você ainda não sabe onde você está, olha lá, já foram gravados 3 vídeos. O primeiro sobre introdução, o segundo, histórias e benefícios do vinho, o terceiro, a uva e os níveis de açúcar. Agora vamos falar aqui como é que vai se fazer o vinho. Se você está com dúvida onde é que estão os vídeos, acesse o nosso canal no YouTube aqui, Blog Enofilia, tá? Vem aqui em playlists criadas, noções básicas sobre vinhos. Dá o play que você tem um curso completo, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Vamos lá. Peguei essa imagem aqui de um curso que eu gosto muito, a apostila da W7. Então, assim, é um curso que eu super indico, uma fonte super recomendável para leitura. Gosto demais, já fiz o nível 1, nível 2, então recomendo que você também, que queira aprofundar nos seus estudos, faça o curso também, tá? Então, vamos falar aqui primeiramente aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Como elaborar o vinho branco? Primeiro você tem a sua uva aqui, que você colheu com todo carinho, você vai prensar essa uva. Quando você prensar, você vai tirar as peles, né? Quando você prensar, vai sair o mosto, que a gente fala, né? O suco da uva. Então você vai optar por fermentar esse mosto em barrica de carvalho ou tanque de aço inox. Depois que você fermentar, você vai pegar e colocar esse vinho em, em estágio em barrica de carvalho ou tanque, tá? E por último você vai engarrafar. Aí que as pessoas me perguntam muito, nossa, Ayrton, quer dizer, o que passou por barrica tem melhor qualidade do que o que passou pelo tanque? Não necessariamente, depende muito da proposta, depende muito do produtor, tá? Você tem excelentes vinhos feitos em apenas tanques e você tem excelentes vinhos feitos em barrica. Bom, depende do que o produtor quer, como é que ele está pensando esse vinho, o que ele quer agregar. Se ele quer que tenha aromas mais frutados, florais, seja um vinho assim com menos complexidade, mas uma intensidade aromática mais alta, né, nessa questão de flores e frutas, ele vai optar normalmente pelo o tanque, a fermentar em tanque. Se ele quer um vinho que tenha, por exemplo, um pouquinho de baunilha, né, um toque de barrica, que tenha mais cremosidade, um gosto mais amadeirado, ele vai colocar esse vinho em barrica. Então depende, você tem vários vinhos muito bons feitos com barrica e outros também com tanque, tá? Exemplo, um Chablis, por exemplo, que não passa por barrica, é um excelente Chardonnay da região da Borgonha, tá? Que passa apenas por tanque. Você tem também na região da Borgonha, um Meursault, um excelente vinho branco feito de Chardonnay que passa pela barrica, tá? Então ele é bem cremoso na boca. Então você tem esses dois universos, tem um californiano, Chardonnay californiano, que passa por barrica, tá? Então você não precisa ficar preso assim, a qualidade, né? Ah, porque o barrica é melhor. Não, depende da proposta. O que você está buscando nesse vinho, tá? Bom, com o vinho tinto, tá? O vinho tinto você tem a uva, aí você vai fermentar. Note que aqui, ó, você prensa primeiro no vinho branco. Já no vinho tinto você fermenta, tá? Você tem dois jeitos de você tá auxiliando ali o contato com as peles e o suco do vinho quando for fermentando, né? Que é a piagem e a remontagem do chapéu, que a gente fala. Olha só, primeiro, o que acontece? Você, quando está fermentando, a casca do vinho é levada para cima, porque lembra lá na aula 1 que eu falei, na fermentação, um dos elementos que, quando a levedura come o açúcar, produz, né, é o gás carbônico. O gás carbônico vai fazer com que a pele do vinho suba, então você pode empurrar ela para baixo, tá? É a piagem. Se você quiser pegar e bombear o suco que está embaixo para cima dessa casca da uva, é a remontagem do chapéu que a gente fala, tá? Por que isso? Porque você tem que manter a casca em contato com aquele suco enquanto fermenta para fazer o vinho, que você lembra da aula passada.
sobre a uva. A casca tem elementos como pigmento que vai passar para o seu vinho, né? A estrutura, o tanino que estão presentes na casca, então é importante que tenha esse contato, tá? Depois você vai tirar as peles aqui e vai prensar, e aí vai gerar o que a gente chama de vinho prensa, tá? Quando você tá com o vinho aqui e já tira direto, dá um jeito de filtrar ele, você tem aqui o vinho flor. Em geral, o vinho flor ele é mais delicado, é o vinho gota, é o vinho de melhor qualidade, ele tem menos tanino. Quando você pega o que sobrou e prensa, você tem um vinho, entre aspas, mais tanino, mais carregado, mais adstringente, tá? Então, provavelmente, seu vinho flor vai ser o melhor da vinícola. O seu vinho prensa vai ser uma linha abaixo. Você pode ter um vinho flor muito leve, então você pode pegar parte do vinho prensa e colocar, por exemplo, 5%, 10% no seu vinho flor, tá? Então aí você, depois que você tem o vinho pronto, você vai falar, olha só, mesma coisa do branco. Já fermentei, vou estagiar ou não por barrica. Aí entra a mesma questão. Qual que é melhor? Poxa, depende da proposta, né? Depende muito da proposta. Tem uvas também que vão muito bem com barrica, tem uvas que é preferível você fermentar apenas, você estagiar em tanque, tá? Então, depende muito da proposta do produtor, tá? Aí depois você, por exemplo, você tem aí uma barrica de Cabernet Sauvignon, uma barrica de Merlot, uma barrica de Cabernet Franc. Vou pegar 50% de Cabernet, 30% de Merlot, 20% de Cabernet Franc. Opa, peguei um pouco de cada um, de uvas diferentes, tá? Misturei vinhos diferentes, né? Uma barrica de cada um. Eu fiz o que a gente chama de corte, tá? Que é o blend, a assemblagem. Eu misturei vinhos diferentes. Se você fez isso ali no final, por exemplo, com Cabernet Merlot, né, e Cabernet Franc na região de Bordeaux, você produz ali o Bordeaux, que é feito com essas três uvas, tá? Basicamente com essas três uvas. Então, você faz o seu corte e depois você engarrafa. Muitas pessoas me perguntam aqui na aula, Ayrton, olha só, esse corte aqui é feito só no final? Aí eu vou te dizer assim, depende, né? Tem lugares que é feito aqui, ó, quando você colhe a uva, né? A região do Douro, por exemplo, né? Você pode pegar ali um vinho português do Douro e olhar, feito de uvas da região do Douro, aí vai citando um monte, né? Toriga Nacional, Tinta Roriz, então citam várias uvas. Tem mais de 150 uvas naquela região. Normalmente eles plantam, crescem tudo junto, colhem. Então já quando colhe, já colhe tudo misturado, já colhe diferentes uvas. Então já colhe esse corte, tá? Então a gente tem mais de uma uva ali. Bom, outra região que é muito comum aí fazer uma assemblagem para produzir o vinho que a gente vai chamar de vinho base, eu vou explicar no outro vídeo, é a região de Champagne. Região de Champagne, um dos segredos é o blend, né? Então você vai utilizar na composição do vinho base, segunda fermentação, vinho de diversos anos, de uvas diferentes, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Então depende muito, então não fique pensando, porque está no final daqui, o corte está no final da imagem, então ele é feito no final. Não, o produtor pode fazer isso aí, né, em qualquer momento da produção, tá certo? Vamos passar para o próximo slide. Então aí, ó, o que você tem que saber, você que está começando? Como é que é feito o vinho? Olha lá, vou fermentar o tinto com a casca, vou fermentar o branco sem a casca. E o rosé, o rosé a diferença é que eu vou deixar um pouco tempo em contato com a casca. Por exemplo, o tinto eu posso deixar 2 semanas, o rosé em torno ali de 12 a 36 horas. Quanto mais tempo o rosé ficar em contato com a casca, ele vai ter mais pigmento, mais tanino, uma cor mais forte ali, né? Então depende muito do que o produtor quer. Bom, vamos mudar aqui o slide. E aí eu te pergunto, posso fazer um vinho branco com uva tinta? Sim ou não? Pensa aí um pouquinho. Sim, né? Aí tu posso, porque você acabou de falar que o branco é sem casca. Então eu vou pegar uma uva tinta, tá? E vou tirar a casca e vou fazer um vinho branco. Posso fazer isso? Pode, né? Cita um exemplo, então, você que falou que pode. Pensa aí um exemplo, né? Se você ainda não sabe um exemplo, eu vou citar um bem famoso para você. O Blanc de Noir, ou no Dom Perignon,
pegou as uvas, a Pinot Noir alva tinta, e ele fez uma prensagem levemente, ele prensou levemente essas uvas, ele relatou que saiu um líquido acinzentado, né? Hoje em dia a gente tem um champanhe na região de Champagne, que é o Blanc de Noir. O que é isso? Um vinho branco feito da uva negra, da Pinot Noir. Bom, então tá aí um exemplo muito importante. Tá? Vamos passar aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, ajude a gente aí, dê o curtir, compartilhe, se inscreve no canal, mande para seus amigos, nos ajude a divulgar o mundo do vinho, tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.